Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos apresentar alguns erros na produção de textos dissertativos. E a finalidade é perceber como determinados erros, ou melhor, a escolha de determinados elementos linguísticos vão influenciar na qualidade do texto. Para isso, nós vamos apresentar aqui alguns erros muito comuns na produção de uma dissertação. Tanto nós temos erros textuais, que são as repetições, afirmações genéricas, paralelismo sintático, ambiguidades, trechos confusos ou incompletos, falta de coerência ou coesão, inadequação vocabular. Nós também temos erros gramaticais, a pontuação, a concordância verbal, eu também podia falar da nominal, acentuação gráfica, translineação e ortografia. Esses erros são muito comuns e podem comprometer a qualidade de uma produção dissertativa. Então, para a gente fazer essa análise, nós selecionamos aqui alguns trechos de dissertação feitos por alunos e a gente vai perceber aqui quais são os erros que a gente observa em cada um desses textos aqui e como a gente pode melhorar, como a gente pode evitar esse tipo de problema, tá? Então, primeira coisa, faça uma pausazinha no vídeo se for necessário, dê uma lida no primeiro trecho e depois dessa lida você procura anotar aí no caderno ou pelo menos guardar aí na sua memória quais são os erros que você acredita que apresenta esse trecho de dissertação. Vamos lá. Primeira leitura, a violência ela está presente em nosso dia a dia e isso não tem como acabar se não haver leis rigorosas para punir os culpados pela existência da mesma em nossa sociedade. Então tá aí o trecho, você faz a pausazinha, depois você vai perceber o seguinte, eu vou mostrar aqui a análise desse mesmo trecho, tá? Lembrando que nós estamos seguindo essa cor aqui, erros textuais na cor roxa e erros gramaticais na cor vermelha. Quando a gente observa o mesmo trecho já copiado, nós vemos aqui a palavra ela está destacada em roxo. Por quê? Porque quando você fala que a violência ela está presente em nosso dia a dia, a palavra ela já está repetindo o sujeito na mesma oração, tá? É normal que você coloque a palavra ela para se referir à violência, mas quando você faz isso na oração seguinte, porque ela é um elemento de coesão. Um pouquinho mais à frente, o que está errado aqui? Nós temos dia a dia com crase, né? Palavras repetidas, isso é uma regra da crase. Palavras repetidas em uma expressão adverbial, no caso aqui de tempo, né? O a nunca vem craseado, tá? Então, dia a dia, porta a porta, o vendedor fazia seu trabalho porta a porta, boca a boca, essas palavras não têm crase. Quando você chega aqui na frente, diz assim, e isso não tem como acabar, porque esse trechozinho aqui está destacado, porque faz parte de um linguajar informal, do cotidiano, do dia a dia. E quando você está produzindo um texto dissertativo, é necessário, é essencial que você opte por uma linguagem mais formal. Então não tem como acabar, é uma expressão que você pode trocar por outra que se adeque melhor dentro do texto. Olha só, isso não tem como acabar se não haver leis rigorosas. Observe que o verbo haver está destacado porque a conjugação dele nessa frase aqui não está correta, tá? Seria houver, ok? O verbo conjugado, o verbo haver conjugado, verbo irregular, seria no caso houver. Leis rigorosas para punir os culpados pela existência da mesma em nossa sociedade. Esse trechozinho pela existência da mesma nós destacamos porque há uma repetição desnecessária dessa expressão dentro de um texto, cuja ausência não seria notada. Veja que no texto refeito, a primeira coisa que a gente observa é que ele fica menor. Isso é a coisa mais normal que existe. Da passagem de um rascunho para um texto original, é comum que o texto fique menor, a não ser que você acrescente outras
ideias, que não foi o caso aqui. Nós estamos deixando o texto conciso, tirando os excessos da produção, né? Então, olha só. A violência está presente cada vez mais em nosso dia a dia. E isso não tem solução se não houver leis mais rigorosas para punir os culpados, tá? Veja que pela existência da mesma em nossa sociedade, nós retiramos todo o trecho, podia ter destacado isso aqui também, porque já está subtendido quando você termina em culpados. A gente observa também que houve um acréscimozinho aqui de cada vez mais. Por que a gente acrescentou esse trecho? Porque no anterior, quando a gente fala que a violência está presente em nosso dia a dia, dá a entender que ela está presente a partir... Aliás, que ela está sempre presente, né? A violência está sempre presente em nosso dia a dia. Quando você coloca cada vez mais, há uma diferença, porque você está querendo dizer que antigamente já existia, mas agora existe cada vez mais. Se esse cada vez mais, é como se a violência sempre existisse no mesmo nível, né? E pelo que a redação diz mais na frente, não é isso que ele vai defender durante o texto, tá? Dia a dia nós tiramos a crase e ficou desta forma, né? É sobre a educação no trânsito, responsabilidade de todos. Diz o seguinte: motoristas tiram carteiras de motoristas para dirigirem bem no trânsito. Mas aí um estúpido e irresponsável pensa que pode brincar com a vida dos outros também e provoca a desgraça e merece pagar por isso, porque ninguém merece morrer, né? A primeira coisa que a gente observa aqui é uma única vírgula em 3 linhas de produção. Nós observamos aqui também na leitura, que além de ser uma leitura muito corrida, há um excesso da conjunção "e", que é um reflexo da oralidade que a gente acaba levando para a escrita, né? 3 conjunções aditivas "e". Você pode ter observado aqui mais alguns detalhes. Pausa o vídeo, analisa com cuidado e depois, olha só. Aqui nós temos vários trechos destacados em roxo, que são os elementos textuais que precisam ser reajustados, e também alguns elementos gramaticais, né? Então, a primeira coisa que você percebe: motoristas tiram carteira de motorista. Se é motorista, ele tira carteira de motorista, não podia ser de outra coisa. Então, nós temos uma repetição do mesmo termo, né? Além de ser uma repetição da palavra, é uma repetição desnecessária, né? Se bem que toda repetição, obviamente, ela já é... Obviamente não. Normalmente, ela é desnecessária. Motoristas tiram carteira de motoristas para dirigirem bem no trânsito. Olha só, dirigirem bem no trânsito. Se são motoristas e se eles tiram carteiras, com certeza é para dirigir bem. Não precisa dizer que é no trânsito, tá? Mas aí, aqui nós temos 2 detalhes. Primeiro, o aí não tem acento. E segundo, não é interessante você usar essa conjunção numa dissertação. E terceiro, muito menos usar essa conjunção depois de outra conjunção adversativa, porque isso aí é uma característica da nossa oralidade. Mas aí é uma forma de se falar, tá? Mas na escrita evita-se. E aqui, o que é que acontece com o estúpido e irresponsável? Na palavra irresponsável, nós temos também um erro de escrita, né? Podia estar aqui vermelhozinho, mas o roxo também é porque há uma afirmação generalizada, uma afirmação que a gente chama de extrema. Não se pode ofender dentro de um texto dissertativo, quando você utiliza os adjetivos estúpido e irresponsável, né? Aqui é principalmente pelo nome estúpido, tá? Cuidado com os adjetivos que são empregados dentro de um texto dissertativo, tá? E o irresponsável é mais pela colocação do N no prefixo, certo? O irresponsável pensa que pode brincar com a vida dos outros também e provoca a desgraça. Olha, desgraça com D e S aqui, tá? Um erro de grafia. E o I está destacado porque já está repetindo. Merece pagar por isso, porque, veja que o porquê está separado. Na verdade, ele tem que ser junto, porque você está justificando uma causa, né? Ninguém merece morrer. Quando se diz que ninguém merece morrer, eu posso até estar sendo um pouco
óbvio, né? Um pouco não, bastante óbvio, né? É uma afirmação também desnecessária em um texto, porque já deixa bem claro que se uma pessoa morre no trânsito por conta da irresponsabilidade do outro, essa pessoa que morreu não merecia morrer. Vejamos aqui. Motoristas tiram suas habilitações para estarem aptos a dirigir bem, mas sempre há alguém responsável que acredita poder brincar com a vida alheia. Então, provoca acidentes, até mesmo fatais, pelos quais merece pagar. Então, mais uma vez, na reprodução do texto, você observa que ele fica menor. Você observa que se na primeira parte do texto, que também é a segunda, só havia um ponto final, nós colocamos um outro ponto de continuidade aqui, na segunda linha, para evitar o excesso de conjunção e. É uma estratégia interessante nesse quesito aí, certo? E aqui o elemento de coesão, então, tá? Provoca acidentes. Quem provoca? Alguém, né? Alguém responsável que acredita poder brincar com a vida alheia. Então, olha o sujeito aqui oculto, tá? Em coesão eu posso deixar o sujeito oculto, certo? Mas não é interessante fazer isso sempre, porque de vez em quando ele tem que aparecer. No terceiro caso, nós temos aqui o tema trabalho e dignidade, né? E aí nós temos o seguinte, vamos lá. Para o homem levantar sua autoestima que está baixa, ele precisa de um emprego que seja decente para ele, mas às vezes ele não tem condição de estudar e precisa sobreviver de trabalhos informalizados. Outros até têm diplomas, mas mesmo com esses diplomas, eles têm dificuldades para arrumar emprego, porque tem muita gente que também está procurando emprego de alto nível também. Bom, então, analisando. Vamos aqui, faz a pausa, tá? Faça a reflexão. Veja se você observou esses defeitos aqui, tá? Para o homem levantar sua autoestima. Problema de grafia, né? Que está baixa é algo óbvio. Se ele está com problema de autoestima, é porque ela está baixa. É uma repetição desnecessária. Ele precisa de um emprego decente. Mas, opa, olha aqui o mais, não tinha um i. Às vezes, qual é o problema? A conjunção. Ele não tem condição de estudar e estava com um Rzinho no final, né? Não tem R, porque o verbo está conjugado. Sobreviver de trabalhos informalizados. Deveria ser informais. Outros até têm diplomas. Está faltando o acento circunflexo. Mas, olha, novamente o mesmo problema aqui em cima. Repetiu-se. Mesmo com esses diplomas, eles têm dificuldades, mesmo problema do verbo, para arrumar emprego. Repetição, né? Porque tem muita gente que também está procurando emprego. Ixi, 2 vezes, olha só. De alto nível também. Olha como ficou a reconstrução. Para o homem levantar sua autoestima, observe a escrita da palavra autoestima, tudo junto sem hífen, pelo novo acordo. Ele precisa de emprego decente. Tiramos esse que está baixa. Mas, às vezes, como não tem condição de estudar, desde cedo ele precisa sobreviver de trabalhos informais ao invés de informalizados. Outros até possuem diplomas. Porém, olha o mais, agora colocamos o porém. Por que nós não repetimos o mais? Porque já tinha uma vez aqui. Então a gente coloca porém, que é um sinônimo. Tem dificuldades para arrumar emprego, uma vez que há muita gente de alto nível também na concorrência. Mas um detalhe que a gente observa é que no texto acima, quando se falou, porque tem muita gente que também está procurando emprego de alto nível também, aqui há uma ambiguidade. Porque o alto nível é do emprego que está sendo procurado, ou o alto nível pode ser dessas pessoas que estão procurando emprego. Então aqui o problema foi a colocação do termo no lugar inadequado, que gerou um duplo sentido. Quando nós fizemos a reprodução, a gente imaginou que as pessoas as pessoas têm um alto nível, são pessoas de alto nível que estão procurando emprego, por isso a concorrência. E essa construção respeitou essa afirmação, tá? Então, por hoje, a nossa aula é isso. Até mais.